O Espírito de Deus se move em mim, eu canto como um rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como um rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como um rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Pode sentar. Olha só, antes de eu passar a palavra para a Ana Flávia, isso, quebra a cadeira, você vai pagar 2. Cada cadeira que você quebrar, você paga 2. Sabe quanto custa cada cadeira? R$150. Quebra a cadeira, quebra. Ana Flávia, vem cá, Ana Flávia. Ana Flávia, ela é líder de lá de São Francisco. Quando ela começou, né, ela teve o desafio de assumir um líder popular, famoso, simpático, carismático. E ela não tinha experiência nenhuma. Aí o Luizinho me chamou e falou assim: Éder, tem paciência com a Ana Flávia, né? Porque a minha fama é que eu sou bravo, sou aquilo outro, né? Eu não sou nada disso, né? Aí tenha paciência com ela e tal. A gente começou a trabalhar. Ela tinha tudo para dar errado, e ela fez um trabalho muito legal lá no São Francisco. A mocidade dela é um pouco diferenciada lá no São Francisco. Como aqui a gente está com o pessoal acima de 18, quem tem 18 anos, levanta a mão. 19, 20 anos para cima, levanta a mão. É com vocês que eu quero falar. Nós vamos ter o nosso encontro de jovens adultos. Era para ser de 22, mas a pastora baixou para 20. Tá certo? Então, eu tenho alguma coisa na cabeça, eu sei que a Ira também tem alguma coisa na cabeça, mas eu não quero fazer o que está na nossa cabeça. Então você tem aqui, né, você tem até amanhã, meio-dia, para você escrever sugestões do que você quer ouvir nesse encontro que nós vamos fazer. O pessoal de 20 anos para cima, tá ok? 20 anos para cima. Que sugestões do que você quer ouvir. Como nós não temos uma caixa, nós não temos nada, eu vou dar um jeito de arrumar, mas você entrega para os conselheiros e eles vão passar para mim, ok? Porque nós temos jovens aqui, engenheiros, as meninas, até eu falei lá ontem na quadra, as meninas estudaram mais do que os rapazes. De cada 5, 3 estavam estudando ou eram formadas. Quando eu perguntei na quadra, eu não fiquei com vergonha de ser homem, irmão, porque ninguém está estudando nada, bando de mané, sabe nada. Aí vai namorar uma menina, né? Vai namorar uma menina, aí vão sair, vamos sair, quando você passar isso, já pensa aí num lugar legal, não é? Sim. Aí o cara pega a menina e vai levar lá no trailer do dogão, não sei das quantas, lá na ponta da vila lá. Você ia, Ira, comer lá no dogão, não sei das quantas lá, né? Vamos comer lá no Linguição. Tem um lanche lá na vila que é legal, Linguição do Zé, né? Pelo amor de Deus, não dá. Não dá. Então, você tem que estudar. Entendeu? Tem que estudar. Você não ia fazer uma faculdade, pelo menos um curso técnico. Tem que estudar. Faz um cursinho, presta o Enem, tira umas notas boas no Enem, uns 400, 500 pontos no Enem. Você consegue ter acesso ao curso técnico. Vai estudar, entendeu? Ou inventa um bagulho aí que dê dinheiro para você. Igual, sabe aqueles corredor de arroz? Foi uma dona de casa de 60 anos que inventou. A mulher ficou podre de rica. Outra coisa que a gente não dá muito valor, sabe tênis de amarrar? Foi um francês que inventou, não, um americano que inventou aquele plastiquinho na ponta do cadarço. O cara ficou rico. O zíper, né? O fecheclé. Foi um francês meio, né? Estava sem o que fazer lá, inventou o zíper. O cara morreu, né? Então inventa uma coisa aí. A dona da casa, a dona do Magazine Luiza, ela começou a vender
linha, botão, Carretel, e hoje ela tem um banco. O Magazine Luiza é um banco hoje. A Casas Bahia é um banco hoje, né? Então o dono da Casas Bahia começou a vender cobertor de porta em porta. O dono da Benetton começou a vender suéter de porta em porta. O dono do McDonald's, os dois irmãos perderam a marca McDonald's porque não tinha visão, e um cara comprou. Sabe qual é a especialidade do McDonald's? Qual que é a especialidade do McDonald's? Hã? A maior especialidade do McDonald's é comprar imóveis. Porque o McDonald's não fica imóvel alugado, é tudo comprado. O McDonald's é o maior latifundiário da atualidade. Ele só instala um quiosque em terreno que eles compram. Não é fazer hambúrguer de minhoca que você come lá, entendeu? É comprar imóveis. Faz alguma coisa, inventa. Então você vai nos dar sugestões do que você quer ouvir nesse encontro de jovens acima de 20 anos. Tá certo? Eu não vou falar para você que você não pode pegar na mão da namorada, que você não pode, você vai beijar, não é assim que se beija, assim. Não, porque você já sabe tudo isso. Eu quero acreditar que 20 anos já é para ter descoberto, né? Como você vem acima de 20 anos aí? Levanta a mão. Fica de pé, os que têm acima de 20 anos. Só fica em pé os bebês. Ué? Você viu? Tá rindo do que, Paula? Hã? Né? Então não vou ficar perdendo tempo com você nessas coisas. Ó, não vai lá, que a sementinha pega a raiz, aí vira uma árvore. Não, né? Então você escreva o que você acha que seria bom nesse encontro de 20 anos para cima que fosse abordado. Não só espiritual, material, profissional, sobre profissões. Sei, de repente tem 20 anos, mas está perdido, não sabe nem para onde vai. Entendeu? Tem 20 anos, não sabe o que vai fazer, se vai estudar, se casa, se come uma bicicleta, se assobia, se chupa cana. Principalmente os rapazes. Principalmente os rapazes. Entendeu? Uma vez na faculdade, tinha uns caras lá paquerando umas meninas lá. E tinha a sobrinha do Pedro Simonetti, era a minha bichete. Eu estava no segundo, ela estava no primeiro. E ela tinha uma turminha lá na faculdade. Aí eu chamei uma amiga dela, né? Olha só. Vocês estão paquerando ela? Eu chamei a menina lá. Aí foi pra mim assim, né? Na cantina, numa quarta-feira, aula de quarta-feira. Foi pra mim assim: quanto custou esse cabelo aí? O que você quebrou aí? Né? Eu falei: quanto custou esse cabelo aí? Ela não entendeu. Falei: quanto custou esse cabelo aí? R$90. Isso em 2010. Não, 2010, eu me formei em 2002, isso em 2003. Quanto custou esse cabelo? R$90. E eu achei um absurdo. Minha mulher falou que estava barato. Eu vou no cabeleireiro corto, eu vou no barbeiro corto, pago 12 conto, eu acho caro. Falei: quanto custou esse brinco aí? 250. Vai somando aí. Falei: quanto custou essa correntinha no pescoço? 180. Quanto custou essa blusinha? Uma blusinha simples. 350. Quanto custou essas pulseiras que tem no braço? 400. Esses anéis, era uma aula de quarta-feira. A menina estava montada em quase R$2.000 para ir numa aula de quarta-feira. Agora eu falo: quem aqui, que homem que tem condições de bancar uma mulher dessa, fica de pé? Você tem condições de bancar uma mulher que para ir numa aula de quarta-feira, numa faculdade, está montada em 400 conto, quase R$2.000? Só o cabelo 90 conto. Sabe por que você não ficou de pé? Porque você não se preparou para isso. Você não estudou, você não tem uma profissão.
Entendeu? A sua mãe, ela fazia sacrifício para ajudar seu pai, mas as mulheres de hoje não vai fazer não. Algumas exceções, porque a hora que acabar o dinheiro, ela fala assim, bem, estou indo para casa da minha mãe, só volto quando estiver trabalhando. Então, eu quero que você escreva sugestões daquilo que você quer ouvir no encontro. A gente quer fazer um encontro com a sua cara, ok? Carlinho, vem cá um pouquinho, Carlinho. Já chegou? Olha o Carlinho correndo, olha lá, olha lá. Olha lá, gente. Vai, Carlinho, para, respira, senão vai ter um infarto aí. Hã? É o Carlinho, cadê o Carlinho? Você conhece um monte de gente? Se a gente for fazer esse encontro de 20 anos para cima, quem vai? Fica de pé. Aqui tem 2. Eu vou contar 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Há umas 100 pessoas. Nós vamos tentar fazer no Carlton Hotel. Só que não vai ser 200 conto. Então já se programa. Ok? Carlton Hotel, com piscina, com quadra de tênis e tal. A gente vai tentar. Se a pastora vai liberar, é outro 500. Se ela não liberar, a gente fala aqui mesmo. Ela vai tentar fazer num hotel. Shhh. Nós temos os pregadores top que a gente tá vendo para trazer, ok? Então você escreva o que você acha interessante nesse encontro de 20 anos para cima, tá ok? Vocês entenderam? A gente quer fazer uma coisa afinadinha para vocês. Ana Flávia, não chegando, cadê Ana Flávia? Ana Flávia, ela ajuda a gente pra caramba na mocidade, lá no São Francisco. Eu gosto da Ana Flávia porque ela não é restrita ao São Francisco. O Hans também, ele não é restrito ao Nova Suíça. Ele não fica lá enfurnado na congregação. A gente precisou, os caras estão juntos. Como alguns líderes, tem alguns líderes que não. Embaça, não ajuda. A Ana Flávia, o Hans, o Maico. Tem alguns líderes aí, o Igor. Tem alguns líderes aí que eles não são restritos à congregação. A gente ligou, a gente pediu, a gente gritou. Às vezes até de última hora estão aí. Eu tenho certeza que Deus vai usar a Ana Flávia para falar com você. E se você está aqui, eu atendi um monte de jovens, um monte de problemas. Eu quero dizer para você, talvez não dê para a gente conversar aqui, a gente pode conversar na devocional. Talvez para você está tudo errado. Não, eu vou dizer para você no nome de Jesus, está tudo certo. Só o fato de você estar aqui está tudo certo. Deus trouxe você para cá, porque isso que está errado é onde Deus está trabalhando com você e Ele vai melhorar você. Amém? Receba a Ana Flávia no nome de Jesus. Deixa eu ver se é bom dia ou se é boa tarde. Boa tarde. Se coloque de pé, por gentileza. Quantos aqui me conhecem? Ah, que bom. Sou conhecida. Se não conhece a mim, conhece meu esposo, né? Quem conhece meu esposo? Bolinha. Aquele lá é figurinha repetida. Quando eu recebi o convite de estar aqui, eu não encontrei outra palavra que expressasse o que eu senti, senão susto. Fiquei muito assustada quando eu fui convidada para estar ministrando no acampamento. Eu nasci em berço evangélico. Meus pais me ensinaram desde pequeno os caminhos do Senhor. E desde os meus 3 anos eu venho nos acampamentos da Igreja do Evangelho Quadrangular. Exceto o ano de 2008, que eu não estive presente. E foi o pior ano da minha vida na época do carnaval, porque eu não estive no acampamento. Então eu sempre falo para os meus jovens, para os meus adolescentes, não perca o acampamento. Quando você vem
com o seu coração voltado a receber algo de Deus, Deus tem para você. Talvez você está olhando para mim meio duvidoso, você não me conhece, você nunca me viu falar, e você pode estar olhando e falando assim, dessa bica aí não vai sair água não. E eu falo para você, você está certo, daqui não sai. Mas existe um trono que corre águas, e essa água você nunca mais terá sede. Jesus é a fonte de água viva, e é por Ele que eu estou aqui hoje. De mim mesma eu não tenho capacidade nenhuma, não sou melhor do que nenhum de vocês que estão aí, mas nós estamos aqui porque somos embaixadores do reino de Deus. E você está aqui hoje para você ouvir, se posicione na sua identidade. Você tem uma identidade, você tem um convite feito direto do Espírito de Deus. Eu quero que você levante as suas mãos aos céus e que você adore o Senhor. Nós vamos adorar a Deus. Nós vamos cantar louvores ao Senhor. Nós vamos cantar um hino que diz que o meu passado é de milagres, o meu presente é de milagres, e o meu futuro Deus proverá novos milagres. Sabe por que você é um milagre? Porque o Senhor fez uma obra na sua vida. Porque o poder de Deus é irresistível. Porque a graça do Senhor nos alcançou. Então eu quero que você comece a engrandecer o nome do Senhor. Eu quero que você comece a falar com Deus agora. Tanto que clamei, nada foi em vão. Hoje é a minha vez. Tanto que eu ouvi, abandona esse Deus, mas firmei minha fé e acreditei. Vi sinais de Deus por onde passei, vi nascer milagres muito além do que sonhei. Eu vi manancial de águas turvas a brotar. O Senhor te escolheu. Deus me escolheu para viver milagres. Levante as suas mãos e adora o Senhor. O meu passado é de milagres, o meu presente é de milagres, e o meu futuro Deus proverá um milagre novo para se contar. Olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus havia preparado para mim. Eu só sei que sempre há novo milagre e eu vou contar. Se você tem glória, dê glórias ao nome do Senhor. A presença dele está nesse lugar. Vi sinais de Deus por onde passei. Eu vi nascer milagres muito além do que sonhei. Eu vi manancial de águas turvas a brotar. Deus me escolheu para viver milagres e reinar. O meu passado é de milagres, o meu presente é de milagres, e o meu futuro Deus proverá um milagre novo para se contar. Olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus havia preparado para mim. Eu só sei que sempre há novo milagre e eu vou contar.
Glória a Deus. Se sente. Quando o Daniel foi chamado para ser obreiro da congregação do Belinhometo, foi meio de repente, e o nosso obreiro, irmão Luiz, falou: olha, você tem que me dar algum nome de alguém para assumir o seu lugar. E aí, como eu disse, eu vou na congregação desde os 5 anos, eu ajudava o Daniel no grupo de louvor. E eu adorava a igreja. Meus pais brigavam comigo porque falavam assim: leva a sua cama para a igreja. Não viajava com os meus pais, não saía com a família porque eu gosto da igreja. Graças a Deus. Né? Gostando da igreja já não é fácil, imagina se não gostasse. E aí quando o irmão Luiz pediu esses nomes, o Daniel, não sei por que cargas d'água, caiu na besteira de incluir o meu nome entre os 5 que ele tinha para indicar. E naquela semana eu não sabia de nada disso. Eu entrei no meu quarto e eu comecei a buscar a Deus pela vida da mocidade. O Daniel sempre teve um trabalho muito forte com a mocidade. E nós estávamos numa campanha chamada Rio de Deus. E eu entrei dentro do meu quarto e eu comecei a clamar ao Senhor pelos jovens, pelos adolescentes. Foi o dia que eu vivi uma experiência pessoal de maior nível sobrenatural da minha vida. Eu fiquei algumas horas ali na presença do Senhor e eu senti o Rio de Deus invadir a minha vida. Eu não estou falando isso por vanglória, eu estou falando que quando Deus tem algo na sua vida, Ele te prepara antes. Eu nunca tinha pego num microfone para falar com ninguém. Cantei alguns meses com o microfone desligado, porque o técnico de som disse que o ouvido dele não era pinico, né? Cantava legal. Aquele dia foi a maior humilhação que eu recebi na minha vida e eu saí de lá chorando. Que a Ângela fala que é chorona, eu falei que eu sou igual. E aí o pessoal veio correndo atrás de mim falando: não, Ana, não liga não, ele estava bravo, deixa isso para lá. Mas eu não estava chorando só por aquela humilhação, eu estava chorando porque eu fui reivindicar com o Senhor. Eu falei: Deus, eu não aceito isso. Se eu não sirvo para nada, então que o Senhor me corte e lance fora. Mas se eu sirva, que o Senhor me posicione e me capacite. Alguns anos se passaram, até que o Daniel veio e me indicou. E quando eu fiz a primeira devocional, eu tinha que juntar assim, ó, os 2 joelhos. E eu não saía de trás do púlpito e minha mão ficava assim, ó. Eu não sabia o que falar, como falar. E eu fui buscar do trono. Quando você olha o fogão e não tem nada, você vai para o armário ver o que tem para você fazer. E é assim que funciona com Deus. Quando você olha para você e não vê nada, você se prostra diante do Senhor, porque Ele é tudo. E eu entrei provisoriamente até dezembro de 2008. Nós estamos em 2015 e não me tiraram de lá ainda. Não vieram me avisar quem vai ser o oficial. Então eu estou lá, provisoriamente durante 6 anos, para a glória de Deus. Eu era uma moça muito problemática. Embora eu vivia dentro da igreja, eu era muito complexada. Eu me sentia menor. O tempo todo eu me menosprezava. Por ser bonita assim, né? No formato maior. Deus, quando mandou trazer a pá de barro para me fazer, o anjo derrubou o fermento. Aí aconteceu isso. Deixou eu crescer demais. Desde que eu sou criança, eu sou assim,
Eu não sou uma ex-magra. Eu sou uma gorda atual. E se tem alguém que falava assim, não, mas não vai dar, eu não vou conseguir, o que eu vou fazer? Essa pessoa era eu. Mas Deus havia tratado no meu coração. Se Deus me moveu para orar pela mocidade, é porque Ele tinha um propósito. E eu quero que você fique com 2 palavras de Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 1. Para todas as coisas há um tempo e um propósito. Deus tem me capacitado. Eu estou até sem voz, de tão nervosa que eu fiquei. Não sei nem como não fui parar no hospital por estar aqui. Porque já passou muitas pessoas muito mais capacitadas do que eu. E tem pessoas aqui que estão sentadas que são muito mais capacitadas do que eu. Mas um dia eu levantei as minhas mãos e eu falei, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Num dos acampamentos. E foi ali que o Senhor começou a obra dele na minha vida. E tem me sustentado até hoje. E assim vai ser na sua vida. Sabe por que eu estou falando isso? Eu fiquei muitos anos sentada onde vocês estão, olhando para as pessoas que ministravam. E eu admirava. E eu falava, nossa, o cara sabe muito da Bíblia, o cara entende, ele prende a atenção das pessoas e o fogo desce, eu queria ser assim. Mas eu nunca vou conseguir ser assim. E hoje, enquanto eu estava sentada ali, quietinha, o Espírito Santo me fez lembrar de tudo isso. De todos os momentos que eu fiquei sentada, recebendo. Eu não me lembro de todas as pregações. Mas se não fosse por elas, eu não estaria aqui hoje. Você vai sair desse acampamento e talvez você não vai se lembrar de todas as ministrações. Talvez você não vai se lembrar de mim mais um dia. Mas se você deixar essa palavra entrar no seu coração, elas vão servir de alicerce para a sua vida. E quando chegar o momento da adversidade, o Espírito de Deus é que efetua em nós. Ele que coloca dentro de nós o querer. E Ele que realiza a vontade. Porque se depender de nós, nós não vamos buscar o Senhor. A palavra de Deus diz que não há um que seja bom, que não há quem busque a Deus. Mas se você está aqui hoje, é porque o Espírito de Deus começou uma obra na sua vida. E a obra que Ele começou, Ele aperfeiçoará até o fim. Ai, Ana, mas não aconteceu nada na minha vida ainda. É porque o fim não está chegando para você. Porque quando tiver que ser, será. Há um tempo e um propósito. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Esse é o versículo tema que o Éder passou. E nós vamos para outro tema depois, outro versículo. Mas nós vamos ler esse. Quem achou, diga amém. Diz assim: segui a paz com alguns. Está escrito isso? Segui a paz com e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você já deu a paz para a pessoa que está do seu lado? Já, né? O Toninho esteve aqui, a gente já até cantou a paz do Senhor. Se você não deu, dá a paz para essa pessoa agora. Fala, a paz do Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é isso que o versículo está falando não, viu? Ah, eu fiz minha parte, a paz do Senhor. O versículo está falando seguir. Esse seguir vem do verbo seguir.
continuar, acompanhar. A palavra de Deus diz: seguir a paz com todos e a santificação. Nós vamos parar nesse pedacinho, essa carta aqui aos Hebreus. Nós não sabemos o nome do escritor dela. Alguns mais estudiosos do que eu dizem que é de Paulo, porque tem muitas das características dele. Mas o capítulo 12, desde o início, ele começa com Paulo ensinando com que a gente venha perseverar nas provações. Ele fala: deixando todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, firmemos os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E depois, prosseguindo, ele vem nos ensinando como deve ser o nosso agir, baseado no amor de Deus. E quando ele já está praticamente terminando o capítulo, ele fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra de Deus diz assim, que se você tiver algo contra o teu irmão e você vier à frente para ofertar, coloque o dinheiro no seu bolso e vaza. Deus não quer seu dinheiro. Deus quer que você tenha a paz com todos. Se você tem algo contra o seu irmão, primeiro você se conserte, depois você vem e oferte. Talvez a sua oferta não é dinheiro. A sua oferta é o dom que Deus te deu. A sua oferta é o seu ministério. A sua oferta é o seu louvor. A sua oferta é a sua adoração. A sua oferta é a sua dança. Mas a palavra de Deus está dizendo: seguir a paz com todos. Se eu não tenho paz, como é que eu vou me santificar? Quem sabe me dizer o que é santificar-se? Mais alto. Separar-se. Mas esse separar-se é do mundo, não é dos seus coleguinhas aí perto de você não, viu? Não vem meter o L em Jesus não. Sabe o que é meter o L? É nós. Com essas pessoas que estão ao seu redor, você tem que ter paz. A palavra de Deus diz: se depender de vós, tende paz com todos. E nesse versículo ele repete: seguir a paz com todos e a santificação. Quem quer ver o Senhor? Eu quero. Você vem nesse acampamento porque você quer fogo, é ou não é? Você está olhando para mim e falando: essa menina é estranha. Queria terminar o almoço com fogo descendo, mas estou vendo que não vai rolar. Mas antes do fogo descer, nós precisamos estar separados. Porque o fogo de Deus não é um fogo estranho. O fogo de Deus é um fogo consumidor. E ele só vem sobre aqueles que são seus. E se nós queremos ser do Senhor, nós precisamos nos posicionar na identidade a qual Ele nos chamou. Você sabe qual é a sua identidade diante do Senhor? Deus tem um chamado para a sua vida, quer ver? Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Acharam? Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo,
continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus. O quê? Que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda e nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a... De sorte quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Sentiu aí? Eu senti. Tá vermelho? Um tapa bem dado da parte do Senhor. E eu falei para Deus, essa palavra é acampamento de jovens. Vamos falar alguma coisa legal, né? E Deus falou, isso é legal. Porque se não tiver isso, não vai me ver. E eles estão lá e eles querem me ver. O motivo é que nós estamos com as nossas motivações totalmente contrárias à palavra de Deus. Nós entramos no sistema. Nós vivemos numa era em que os valores foram invertidos. Nós amamos mais as coisas do que as pessoas. Nós pisamos no nosso próximo para o nosso próprio benefício. Eu não penso duas vezes em me vingar daquilo que fizeram de mim, mas eu não sei. Será que Paulo estava enganado quando ele falou que o Senhor é o vingador? Deus dá uma coisa para a gente fazer e a gente quer pegar o que é de Deus para a gente fazer. Que ofereceu outra face o quê? Que dividir minhas coisas? Jovem rico. Eu quero ir para o céu. Legal. Já conhece os mandamentos? Decore salteado. Cumpre todos eles, Então falta uma coisinha para você. Uma coisa que inclui 4. Já viu essa? Compra 4, pague 1. É o que Jesus ofereceu para aquele jovem. Vai, vende tudo que você tem, reparte com os pobres e me segue. O que ele falou? Deu para mim, viu, Jesus? Não dá mais não. Não quero. Nós vivemos numa era em que nós queremos as bênçãos, mas nós não queremos o abençoador. Mas não estou falando porque eu ouvi isso de alguém. Nós nunca vamos falar isso. Mas existe uma coisa. As palavras falam, enquanto que as atitudes gritam. A palavra de Deus diz assim que Deus, ele não vê como o homem vê, porque o homem vê o exterior e Deus olha para o coração. Então quando eu falo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, não é simples assim, palavras jogadas ao vento. Eu vou mostrar isso com as minhas atitudes. Como é que Deus vai me usar se eu continuo com um pé em cada barco? Se eu não sei a minha posição, a minha identidade diante do Senhor? Quantos aqui querem ter um chamado de Deus para a sua vida? Está aqui, ó. O chamado de Deus para a sua vida. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação.
Nós temos nos prostituído, não só sexualmente falando, mas nós temos trocado muitas vezes a palavra de Deus por coisas do nosso próprio interesse. A palavra de Deus diz que nós não devemos desejar a lascívia. As meninas que estavam aqui ontem ouviram sobre isso. Lascívia é a sensualidade. Mas os homens não se esquivam dessa, porque nós vemos cada dia mais aumentando a sensualidade com os homens. Querendo ficar forte, trincadinho. É para a glória de Deus. Eu vejo lá no Facebook. Nós nos enganamos com coisas que são passageiras. E a palavra de Deus diz assim: não nos atentando para as coisas temporais, e sim para as coisas que não se veem, porque as coisas que você vê é passageira, é temporal, mas a que você não vê são eternas. E a santificação foi um chamado de Deus para a nossa vida. Nós não podemos nos calar diante disso. Vocês são jovens, vocês são maduros, muitos de vocês já estão quase lá, ou têm pretensão de adquirir uma família. Mas se você não tiver base para isso, você vai ser só mais um casamento fracassado, só mais um profissional fracassado, só mais um entre a multidão que começa e não termina as coisas, porque jovem tem isso, né? Essa fama. Começou aqui, não gostou, não quero mais saber, vou fazer outra coisa. Deus gosta das coisas com começo, meio e fim. E quando você vive uma vida de santidade, quando você se coloca na posição de separado do mundo, Deus te dá estratégias para se posicionar no mundo. Porque você está no mundo, nós estamos no mundo, mas não pertencemos a Ele. E é isso que muitas vezes nós não entendemos. Ou dizemos que entendemos, nós fazemos tudo errado. Sabe de uma coisa? A sua mãe pede para você assim, filha, eu vou trabalhar, você não está trabalhando, não está estudando. Eu quero que você varre a casa, passa pano e lava a louça. Quando ela chega do serviço, a louça está lá pingando, nem lavou a pia. Aí ela olha e fala: o que aconteceu? Não varreu a casa? Não passou o pano? Ai, mãe, não deu tempo. Não deu? Mas tem uma historinha para contar para você de umas pessoas que ficaram meio encrencadas porque não deu tempo. Você conhece? 10 moças. E top, porque elas eram virgens. Se achar hoje aqui, dou uma medalha. E lá elas foram separadas. 10 virgens. Para a espera do noivo. O grande momento, o grande encontro. Mas elas tinham que ter azeite na botija. E 5 delas tinham azeite até de reserva. 5 eram prudentes e 5 eram o quê? Meti o louco. Aí, a Bíblia fala assim que o noivo atrasou um pouquinho. Demorou para chegar. As 5 prudentes estavam lá esperando, prontinhas, preparadas. Mas as 5 loucas não tinham azeite na botija. E elas foram atrás. Primeiro elas, já que elas eram loucas, elas usaram disso para pedir para as outras que eram prudentes: dá o seu azeite para mim. Não, se eu der para você, eu vou ficar sem também. Vai fazer que nem Esaú, não. Vender o que é seu. E aí, as 5 loucas foram atrás do azeite. Nisso o noivo chegou. E quem entrou? Todas? Só quem tinha azeite.
As outras ficaram desesperadas, esperando uma outra oportunidade, batendo na porta. Não deu. Sabe por quê? A gente tem essa mania do jeitinho brasileiro para tudo. Vai dar tempo. Aí vai no domingo, no último dia da inscrição do acampamento, e começa a xingar a diretoria da igreja porque ficou 2 horas na fila para fazer a inscrição, mas teve desde agosto para fazer e deixou para o último dia. Aí ainda tem aqueles que se lembram na segunda-feira do acampamento, aí fala: nossa, minha inscrição. Aí liga no escritório para o pastor, para o obreiro, para o líder: quero fazer minha inscrição. Não dá, amigo, já foi. A palavra de Deus diz que quando Noé, ele recebeu uma ordem do Senhor para fazer uma arca, porque Deus mandaria um dilúvio. 100 anos, ele preparando e fazendo, seguindo todos os procedimentos que Deus havia ordenado. E o povo, nem aí. Igual tem gente que está aqui e lá, na terra. Aí, a Bíblia fala assim, que Deus chamou Noé, chamou os animais, quando estava tudo ok. Prontinho. A Bíblia fala assim que eles comiam, bebiam, davam em casamento, e o que aconteceu? Veio o dilúvio, e o que sobrou? Nada, a não ser Noé. Porque ele obedeceu. A palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que? Vocês estão bons de Bíblia, hein? Eu gosto assim. Mas nós não queremos isso, não. Nós queremos nos sacrificar. Tem gente que está pagando para ver se Jesus vai voltar mesmo e se não vai ter uma segunda chamada. Só que não. Eu já tive a idade de vocês, e tem alguns que eu ainda tenho, porque eu não sou tão velha assim, não. Tenho 27 anos. Comecei minha vida nova. Sou casada há 5 anos. Não tenho filhos. Tenho uns 70, 80 aí, que pelo amor de Deus, dá trabalho. Mas do meu ventre, não. Ainda. E eu já tive aí onde vocês estão, e parece que não vai servir de nada às vezes o que a gente está ouvindo. Parece que é muito fácil a gente falar, mas quando vai colocar em prática, porque não é esses dias aqui que é preocupante. Sabe quando é preocupante? O resto do ano todo. Sabe o que é frustrante? É olhar para trás e saber que tem pessoas que estão há anos nesse acampamento, na igreja, ouvindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, sabe que tem? Diz assim, ó: e naquele dia, onde me dizer: Senhor, em teu nome nós profetizamos, expulsamos os demônios, curamos os enfermos. E Jesus vai olhar e vai falar assim: eu não te conheço. Quantos estão preparados para ouvirem isso? Mas o que você está fazendo para não ouvir isso? Santifique-se, seja separado. Conhecereis a verdade e a verdade vos. Nós sabemos tudo. O pior é isso. Mas nós não fazemos. Qual foi a última vez que você chorou por causa do seu pecado? Qual foi a última vez que você veio até aqui para falar: Senhor, eu vou para te ofertar tudo que eu tenho? A gente vem e fala: Senhor, eu estou indo lá porque eu quero tudo que o Senhor pode me dar.
Só que a palavra de Deus diz que é dando que se... Você sabe também. O meu povo perece por falta de conhecimento. Mas esse conhecimento que a palavra de Deus diz é aplicado nas nossas vidas. Não é só conhecer. Sabe um exemplo disso? Jó conhecia. Jó era temente a Deus. E ele tinha tudo. E Satanás foi até a presença de Deus e pediu: deixa eu tocar nele para você ver se ele vai continuar sendo esse servo bom e fiel. E Deus falou: vai, pode tocar. Só não vai tirar a vida dele, mas até na saúde pode tocar. E Jó perdeu tudo, os filhos, as riquezas. Ficou enfermo. Os amigos, a mulher olhou e falou: ixi, ó, sabe o que você faz? Não tem mais jeito, amaldiçoa o teu Deus e morra. Jó olhou e falou assim: não é isso que eu vou fazer. Porque eu sei que eu vim do pó e é para lá que eu vou retornar. Mas quando Deus nos fez de pó, Ele colocou dentro de nós uma essência. Ele colocou dentro de nós espírito e alma. E essa alma que vai se encontrar com o Senhor. Eu não sei como está o seu corpo. Eu não sei como está a sua mente. Mas eu estou preocupada com a sua alma. E é com ela que você deveria começar a se preocupar. Sua roupa está legal. Seu corpo está legal. Suas amizades estão legais. Seu trabalho está legal. Mas e a sua alma? A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus virá como um ladrão, num piscar de olhos. Você está preparado agora? Ai, Ana, você está querendo botar medo em nós? Não. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aquele que tem temor a Deus, ele tem desejo da volta de Jesus. Se você não deseja a volta de Jesus, comece a se preocupar. Eu estou preocupada com a sua alma. E é por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos seguir a santificação, porque sem ela nós não veremos a Deus. E talvez você ainda não entendeu. E não sou eu que vou fazer isso com você. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. Mas o meu papel é pregar a verdade. Paulo falou assim: acaso eu estou aqui agora para agradar a Deus ou aos homens? Porque se fosse para agradar aos homens, eu seria o pior deles. A palavra de Deus diz que aquele que espera o Senhor só nessa vida é o mais miserável de todos. E talvez você nunca falou que você espera o Senhor só aqui. Mas e as suas atitudes? Condizem com as palavras que saem da sua boca? Condizem com as palavras que saem da minha boca? Sabe, jovem, passou da hora. Você é inteligente, você é responsável, você sabe se posicionar na sua faculdade, você sabe se posicionar no seu trabalho. Talvez você já cresceu muito do que você era. Talvez você é muito admirável entre as pessoas. Mas você já se olhou no espelho e falou: ei, alma, como nós estamos? Às vezes a presença de Deus não vem com barulho. Às vezes é um vento suave. Porque nós temos que ter consciência. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. E eu costumo dizer que aqueles que vão para o inferno, na época em que nós estamos vivendo, estão indo por escolha própria, porque eles sabem o que fazer, mas não fazem. Muitos conhecem a Bíblia. Esses dias a gente estava saindo da devocional,
A gente estava lá na frente conversando, passou um cara muito louco. Aqueles que faz tatuagem de rena, esses bagulho louco aí. Aí ele passou, já tinha passado pela gente, ele voltou e falou: vocês são da igreja, né? Eu falei, é. A paz do Senhor. Eu falei, a paz, irmão. Aí ele falou assim pra mim: ir pro inferno é muito mais fácil do que ir pro céu. Eu falei, ah, é? Por quê? Ele falou assim: porque o capeta ajuda tudo. Tudo que o capeta dá pra gente fazer é bom. Agora Deus, mó burocracia do caramba, ele falou, para entrar no céu. Você não pode fazer nada. Fiquei olhando para ele e falei, você me pegou. Aí ele falou assim para mim, ó, cortar cana é mais fácil que trabalhar no escritório? Falei, depende. Para você pode ser, para mim não. Se eu tiver que cortar cana, eu vou passar fome, eu acho, porque não tenho força para isso não. Eu sou gordinha, mas sou mole. Mas para entrar no escritório você tem que ter uma qualificação, é ou não é? Entra no escritório se não souber ler e escrever, pelo menos. Se não tiver algumas noções de informática, você faz um teste de um dia e tchau. Não dá, não se enquadra nos padrões. Aí ele pensou que ele ia me pegar, mas eu peguei ele. Eu falei para ele assim, mas se fosse para você escolher, você preferia o serviço pesado ou leve? É leve, né? Até dançou para mim. Falei, é? Mas você estudou? Falou, não. Eu falei, então você não pode. Não é contratado. O que você quer dizer com isso, Ana? Que eu concordo em partes com o que ele falou. Ir para o céu não é fácil. Mas quem quer ir para o inferno por toda a eternidade? Quer? É simples. Faz tudo o que você quiser. Se droga, bebe, se prostitui, abuse da sensualidade, destrua lares. É fácil fazer isso. Só que naquele dia você vai ouvir: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Eu e você temos um nome diante de Deus. Será que Deus sabe o seu nome? Não é Raul, não é Ana Flávia. Nós temos um nome diante de Deus. E nós só vamos saber quando nós nos posicionarmos. Jesus disse assim, olha, se alguém quiser vir após mim, e o que ele fala? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem não quer estar com Jesus? Todo mundo quer. Mas aí chega o primeiro empecilho, negar a si mesmo. Se eu perguntar aqui agora quem quer estar com Jesus, até quem está dormindo acorda e fala, eu! Mas aí eu falo para você, tem que negar você mesmo. Será que você vai conseguir? Tomar a sua cruz. Sabe o que é tomar a sua cruz? Jesus, quando ele foi para a cruz, para ele ser crucificado, ele mesmo carregou a cruz. Ele não era digno de morrer naquela cruz, porque só quem cometia os piores crimes morriam naquela cruz. E o nosso Jesus é santo. Mas aí, quando ele carregava aquela cruz, as pessoas olhavam para ele e falavam assim, ele está levando essa cruz porque ele é digno dessa morte. Ele se fez maldito por mim e por você. E quando a palavra de Deus nos convida para negarmos a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz, significa assim, que nós temos que tomar o evangelho de Cristo e falar assim, eu escolhi a minha morte, para que Cristo viva em mim.
A palavra de Deus diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E a palavra de Deus não é só para quem está lá fora. Quem está lá fora muitas vezes nem sabe, não conhece a Bíblia, só de ouvir falar. Mas você é uma Bíblia ambulante. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fale assim: você é a carta escrita. Você deve exalar o bom perfume de Cristo. As pessoas olham para você e, dependendo da sua atitude, da sua conduta, elas falam assim: nossa, esse cara tem algo de diferente. E dependendo das nossas condutas, fala assim: nossa, mas esse cara não vai na igreja? E o que está mais fácil da gente ouvir? O chamado de Deus para a sua vida é de santificação. Seja separado do mundo. Não se entregue a essas paixões, porque elas vão passar. E talvez não dê tempo de você ver que tudo é vaidade, assim como Salomão viu. Ele teve tudo. E desse tudo ele viu que pouco teve proveito, porque tudo não passava de vaidade. Mas quantos aqui têm sede de serem santificados por Deus, de serem separados desse mundo? Eu quero que você se coloque de pé. Mas eu não quero que você faça só mais uma oração, só mais um pedido. Eu quero que você entregue o seu coração para o Senhor. Eu quero que você seja sincero diante de Deus e fale: Deus, eu quero que o Senhor gere dentro de mim santidade, que o Senhor interfira nas minhas vontades, nas minhas ações, para que eu não venha mais, Senhor, amar o mundo e aquilo que há no mundo, mas que eu venha me apegar a Cristo, que eu venha viver o evangelho da verdade. Paulo foi diferente porque ele tomou atitudes diferentes. E talvez você olhe e ouviu falar sobre Daniel, sobre Paulo, sobre Pedro e tantos outros, e você fala: eu queria ser um deles. Mas para você ser um deles, você precisa tomar posição. Tome a sua posição de santo, porque nós somos santificados através do sacrifício de Jesus. Ele nos separou. A palavra de Deus diz que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E talvez você não dê mais esse devido valor. Talvez você não reconhece mais o sacrifício de Jesus como algo maior que tem na sua vida. Talvez você está tão preocupado com o seu futuro, preocupado com os seus objetivos. Se preocupe com a sua alma, porque se Jesus voltar agora, os seus objetivos vão cair por terra, as suas vontades vão ficar aqui, os seus bens vão ficar aqui, mas você terá a eternidade com Cristo. Não seja um jovem embaraçado, não seja um jovem dissimulado, inconsequente. Seja diferente. O que faz a diferença na sua vida é a unção de Deus, é o poder de Deus. E isso você consegue na oração, no jejum, na leitura da palavra. Tome uma atitude, se posicione, seja santo. Eu quero que você fale com Deus. Abra sua boca, invoque o nome do Senhor. Não espere um movimento, porque a atmosfera da adoração vai entrar nesse lugar, mas você já tem que estar nela. Se você quer ser diferente, vem aqui à frente, clame pelo Senhor, tome uma primeira atitude, tome uma primeira decisão e pede para o Senhor: Senhor, firma os meus pés no teu caminho. Senhor, me traz para a tua presença.
Esteja preparado. Derrama, Senhor, sobre mim. Clame alto ao Senhor, porque Ele diz que Ele responde ao que clama. Gera tua santidade, gera tua santidade sobre mim, sobre mim. Clame ao Senhor, peça para Ele. Deus, interfere nas minhas vontades. Me posicione, Senhor, no teu caminho. Óleo puro, Derrama, Senhor, sobre mim. fogo alto, óleo puro, derrama, Senhor, sobre mim. Pede pro Senhor, gera Deus. Gera tua santidade, gera tua santidade Sobre mim, sobre mim, sobre mim. Sobre mim, oh, gera tua santidade, gera, Senhor, gera tua santidade sobre mim, sobre mim. Fogo alto, óleo puro, Derrama, Senhor. derrama, Senhor, sobre mim. Fogo alto, Pede pelo fogo do Senhor. Pede para Ele te consumir. Derrama, Senhor, sobre mim. sobre mim. Levante as suas mãos aos céus e clame ao Senhor. Pede para Ele, gera Deus. Gera tua santidade, 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 gera tua sant
Eu quero ouvir você. Adora o Senhor, cante. Era tua santidade, oh, era sua santidade sobre sobre mim, Senhor, sobre mim. Amém. Olha só, antes de entrar aqui, eu fiz uma pergunta para a Ira e para algumas irmãs que estavam ali na sala VIP. Eu levei duas perguntas, na verdade, porque ela solucionou uma das perguntas. Eu falei, 1.700 ou 1.800, não sei. 7 jovens, num buraco, no pátio da Universidade de Oxford, em Londres.